ela alcançou todos aqueles que entregaram ao Senhor Jesus. Amém? Eu quero recordar com você a tua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia. Vamos voltar um pouquinho lá na história de Israel. Livro de Gênesis. Capítulo 22, será assim. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, ele disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e partiu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: preste bem atenção, igreja, ficai aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Algo tremendo aqui já começa, irmãos. Eu sempre costumo dizer que a nossa palavra ela tem muito poder. Amém? Amém. Pessoas que caminham comigo sabem que direto eu estou repreendendo. Tinha uma pessoa que caminhava comigo e falava assim: não, sabe o que é? Eu sou pobre, porque eu sou pobre. Irmão, você quer ver eu ficar bravo, irmãos? É quando uma pessoa solta uma palavra de derrota e de fracasso. Porque se nós temos a mente de Cristo, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém ou não? Aquele que se entregou ao Senhor, ele tem a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo, meus irmãos, meus queridos irmãos? Quando Jesus havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia, ele se aproxima daqueles 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. E aqueles discípulos estavam o quê? Comentando acerca de tudo que tinha acontecido. E Jesus se aproxima e faz uma pergunta e diz: que palavras são essas que caminhando trocais, e por que estáis tão tristes? Eles não o conheceram e disseram: és tu somente um peregrino em Israel e não sabe das coisas que têm acontecido aqui nesses últimos dias? Aí Jesus vai mais além e diz assim: quais? E eles começam a pedir respeito de Jesus o Nazareno, que foi um varão perfeito em obras, foi um grande homem, um grande profeta, e como os nossos principais sacerdotes levaram ele à condenação de morte em cruz. Está certo que ele foi crucificado e algumas mulheres nos contaram que foram até o sepulcro e não viram ele. Porém, hoje já faz o terceiro dia, mas nós não vimos. E aí Jesus começa, honestos e tatos de coração, para compreender tudo que está escrito na Escritura. E a palavra diz que Jesus começou desde Gênesis e todos os livros dos profetas, e foi abrindo para eles as Escrituras e mostrando para eles tudo que estava escrito acerca do Cristo. E disse: não convinha que o Cristo viesse e padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Você está entendendo, irmãos? Algumas das vezes nós podemos ter uma palavra, mas não cremos na palavra. Jesus caminhou com os discípulos e falou para eles o que ia acontecer.
que ao terceiro dia eles iam ressuscitar. Ele ia ressuscitar. Amém? Mas eles não acreditavam. Mas eu olho para a história do nosso pai na fé, Abraão, e começo a ver o vocabulário deste homem. Porque o seu vocabulário dita quem você é, o seu vocabulário mostra quem é você. Porque Jesus falou: daquilo que está cheio do coração, disso fala a boca. Se o teu coração é um coração cheio de fé, se o nosso coração é um coração cheio de fé, um coração realmente voltado para a palavra, nós não temos palavras de derrota e de fracasso na nossa boca. Amém? E Abraão fala algo aqui tremendo: ficai aqui, ele disse para os seus moços, o servo, ficai aqui, enquanto ele e o moço vamos subir e, tendo-o adorado, voltaremos. Ele fala no plural, ele não fala eu vou lá adorar e vou voltar, não, ele fala no plural, ele diz nós vamos subir e, tendo adorado, voltaremos. Olha que coisa tremenda, aleluia. Olha que algo maravilhoso que esse homem está falando aqui. Um homem que está subindo para sacrificar o próprio filho. O vocabulário dele não mudou, ele não se entristeceu, ele não foi triste para fazer aquele holocausto. Ele foi com uma palavra forte. Ele diz: eu vou lá, vou adorar, vou fazer o sacrifício e retornaremos. Amém? Ele estava convicto. Ele sabia que mesmo se ele matasse o filho, Deus era poderoso para tornar a vida a ele. Amém? Às vezes olhamos para a palavra e falamos: não, eu creio na palavra. Mas nos momentos de adversidade que vem contra a nossa vida, a gente cambaleia. Está entendendo, irmão? De repente você está passando uma luta, você olha e fala: pastor, eu estou no fundo do poço. Mas agora é o momento de você se levantar, olhar para a palavra de Deus. Amém? Então Abraão aqui, ele diz o seguinte: tomou Abraão, pôs a lenha no holocausto, versículo 6, e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo, e na sua mão, e os seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos, e chegaram no lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Isaque não era uma criança. Isaque já era um rapazinho, já estava acostumado a ver o pai fazer holocaustos. Mas ele também foi como cordeiro mudo para o matador. Ali Isaque mostra total reverência ao seu pai, total temor. Se fosse nos dias de hoje, o filho saia correndo da montanha e deixava o pai sozinho. Vai sacrificar, o outro sai fora. Imagine você que tem filhos. Deus mandasse sacrificar o filho hoje. Ele saia correndo e falou: o quê? Meu pai acabou. Meu pai pirou. Estou fora. Mas Isaque não, ele ficou. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um cordeiro, um carneiro, aliás, atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez e lhe disse desde os céus:
Ele disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência, presta atenção nisso, veja, e a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém, igreja? Estou fazendo um resumo daquilo que eu tenho a entregar para a igreja essa noite. Abra a tua Bíblia agora no livro de Gálatas, capítulo 3. Pastor, o que nós temos a ver com a bênção de Abraão? Você vai entender essa noite. Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3,13 diz assim. Todos acharam? Esperar todos acharem. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé, quem igreja? Nós recebamos a promessa do Espírito. Amém, Jesus? Então Cristo, a morte dele na cruz, atraiu a todos. Todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que ele mesmo deu o poder de ser feito os filhos de Deus aos que creem no seu nome. E toda pessoa nessa terra que entrega a sua vida para Jesus, ele se torna filho de Abraão. Ele se torna descendência de Abraão. Olha para o nome do seu lado e fala para ele: você é descendência de Abraão. Você tem direito à herança do Pai. Do Pai na fé, Abraão. Amém? Quem está entendendo? Amém. E aonde está a sua herança? Aonde está a sua herança? Aonde está a nossa herança, queridos? Herança que o nosso pai na fé, Abraão, conquistou naquele monte. Herança que Jesus consumou naquela cruz. Aonde está? A nossa herança está nas mãos das trevas. Pastor, que isso é louco? Não. E por isso nessa noite eu venho convocar você como igreja para ver um despertamento, que as riquezas, os recursos que Deus preparou para a igreja, preparou para o seu povo, muitas vezes são fixas na mão do diabo. E o que nós temos que fazer? Ah, pastor, é só dar o dízimo que vai acontecer. Não, nós temos que orar e determinar que Satanás, o inimigo das nossas almas, venha soltar os nossos recursos financeiros. Amém ou não? Que portas do mundo espiritual sejam abertas. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E se você tentar ouvir com a voz de Deus, as bênçãos de Deus vai te alcançar. Mas não pense que vai te alcançar você calado. Não, você tem que reivindicar. Você tem que dizer: Satanás, você vai tirar as mãos, vai tirar as garras daquilo que me pertence. Amém?
Porque você vai reivindicar, você vai dizer: eu reivindico a bênção de Abraão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os irmãos da minha igreja. Eu determino sobre o povo de Deus aos recursos financeiros que estão preparados para nós. Amém, Jesus? O povo de Deus não pode andar de cabeça baixa. O povo de Deus não pode comer e viver do melhor e do pior dessa terra. Pelo contrário, o povo de Deus tem que andar e viver e comer o melhor dessa terra. É o que diz a palavra de Deus. Amém, Jesus? Então, nessa noite, onde houver portas fechadas, Deus vai abrir. E qual é a porta que está fechada? Quem sabe? Qual é a porta que muitas das vezes está fechada? A sua mente está fechada às vezes, e ela precisa ser aberta. Amém? Volta um pouquinho em Romanos 2. Eu estou te falando bíblico. Abre aí, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso coração. Amém? É isso que fala aí? Na vossa? A sua tradução fala mente? A minha fala do vosso entendimento. Presta atenção, não fique disperso, hein? Não converse agora. Irmãos, Oséias, capítulo 4, anota aí, você lê em casa, verso 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Talvez você ache que ser cristão é andar no melhor, é viver no melhor. Eu tenho que ser humilde. Ser humilde não é andar de qualquer jeito. Ser humilde é você ter para dar para as pessoas, para emprestar, é você ter para abençoar vidas, mas isso não só é o teu coração. Por quê? Porque você é humilde na presença de Deus. Amém? Então Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, mas quando você estiver lá em cima, você não vai olhar para os outros com desprezo. Pelo contrário, você vai ensinar o caminho da prosperidade, você vai ensinar o caminho da vitória para todos. Amém ou não? E qual é o caminho? É reivindicar. A nossa mente precisa ser transformada pela renovação do nosso entendimento através da palavra. A palavra entra no seu coração, entra na sua mente e algo se transforma. Você entende que no mundo espiritual as bênçãos estão sendo travadas porque há poderes das trevas que não querem que você prospere. Porque o inimigo sabe, ele conhece a tua vida, ele sabe que se você prosperar, você não quer somente para você, você quer abençoar vidas, você quer abençoar o reino de Deus. Amém? Então o inimigo não quer que você seja próspero. Amém? Então Deus quer fazer de você uma pessoa próspera, uma pessoa diferenciada. Quem toma posse da vitória? Quem toma posse? Amém? Então, continuando aqui, a bênção de Abraão, ela chegou até nós, mas agora aperta o cinto que eu vou aprofundar um pouquinho. Pastor, que bênção, glória a Deus. Então eu vou determinar que as bênçãos de Deus me alcance. Abra a tua Bíblia para a gente já ir para as considerações finais. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6.
Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que é mal aos olhos do Senhor? Vamos analisar isso aqui essa noite. O que eu faço que é mal aos olhos do Senhor? Falar mal do meu irmão é agradável a Deus? Sim ou não? Não. Fazer fofoca? É bom não. Cobiçar as coisas alheias? Piorou. A mulher do próximo, o carro do próximo, o marido da próxima. É bom não. Irmãos, tem muita coisa feia que está acontecendo no meio do povo de Deus. E às vezes estão ficando travadas. Nós temos que entender isso essa noite. Eu quero ler esse capítulo aqui para você entender. Capítulo 6 diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Os midianitas aqui representam os demônios. Preste atenção. Em outras palavras, as legalidades que eu dou ao inimigo faz com que ele tenha autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças. Preste atenção. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas também os do Oriente, contra eles subiam, e punham contra eles em campo e destruíam o fruto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento de Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, nada. Amém? Você não notou nada aqui, mas eu quero te mostrar que algo espiritual que está escondido aqui, você precisa ver. Presta atenção na revelação. Porque eles fizeram para si covas dos montes. Por causa de quem? Do inimigo. Tem gente que está buscando estratégia. Porque eu vou fazer campanha A, campanha B, campanha C, vou fazer voto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não diz: eu vou me santificar. Glória a Deus. Eu vou dobrar o joelho no chão e pedir o Espírito Santo para que ele me mostre aonde eu estou errando. Porque as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem se santificar, não querem pagar o preço, não querem mudar de vida. E não vai receber nada de Deus. Você que é homem, quer casar, fica atrás de pornografia e do celular, abre os olhos esta noite. O Espírito Santo está mandando falar. Se você não se libertar dessa pornografia, dessas coisas, o mal vai estar na tua casa. A pombagira vai entrar, daqui a pouco você está perdendo o seu casamento. Pastor, está amarrado, em nome de Jesus, não está amarrado é nada. Abra teus olhos. Você que é casado, tanto homem quanto mulher. Abra teus olhos. Pastor, eu não consigo, vem falar comigo, faz uma consagração, muda a tua história, muda de vida. Glória a Deus. Se precisar, quebra esse celular, joga esse trem fora. Compra aquele celular que não tem nada de internet. Compra o celular, se você consegue só o mundo do celular para as pessoas te acharem. E larga a mão dessa porcaria desse celular moderno, porque você está te levando para o buraco. Suas bênçãos estão travadas por causa disso. Está entendendo isso? Tem mais, vamos continuar aqui. Porque subiam com os seus gatos e tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão, e não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos que entraram na terra para a destruir. Pega o sino aí, tem mais bomba forte aqui, ó. Assim Israel empobreceu muito, por quê? Quem vai ler para mim aí? Pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: quando eu não me consagro, quando eu vivo dando ouvido para o diabo, quando eu não tiro os olhos de pornografia, eu permito que o demônio caminhe do meu lado, eu permito que ele entre na minha casa, eu permito que ele toque nos meus filhos, porque aqui está falando que o midianita estava em Israel, Israel empobreceu. Israel empobreceu. Por que os crentes estão empobrecendo? Por causa do pecado.
Pecado é legalidade, meu irmão. Você está entendendo? Não tem conversa, não tem meio termo. Não tem jeitinho brasileiro no inferno, não. Ah, Deus dá um jeitinho, Deus sabe que eu não consigo. Deus sabe que você é relaxado, não consegue a tua vida. Por isso Satanás está tendo força contra a tua vida. Mas se você dobrar o teu joelho e falar com Deus, Senhor, tira de mim o que não presta, Ele vai tirar. Amém, Jesus? Ele vai tirar. Você vai consagrar a tua vida e Satanás não terá argumentos para entrar na tua casa. Satanás não terá argumento para tocar na sua vida. Talvez você ganhe tanto dinheiro e não sabe onde o dinheiro vai. Pastor, o dinheiro some. Eu até sou dizimista. Lógico, porque o mediano dentro da tua casa. E quem abriu a porta para ele entrar? Irmãos, a palavra de Deus, ela fala. Está gravando isso, filho? Isso tem que ir para a rede social, para que os crentes sem vergonha dessa geração mudem de história. Está faltando nos cultos homens valentes que pregam a verdade. Sabe por que eles não falam? Porque eles estão fazendo a mesma coisa. Eu venho aqui, eu tenho que falar, mas eu tenho que viver. Se eu falar para você tirar os olhos de pornografia e eu estiver olhando pornografia, eu estou no pecado. O Senhor vai me fulminar. Eu tenho que viver aquilo que eu estou pregando. Irmãos, é algo sério que nós estamos vivendo nesses últimos dias. O pecado está enraizado nas igrejas. Glória a Deus. O pecado está enraizado nas igrejas. Por que não manifesta demônios mais nas igrejas? Porque muitas das vezes pastores que eram antes homens de Deus consagrados, que oravam, expulsavam demônios, hoje têm medo de encarar o diabo frente a frente porque faz a vontade dele. Glória a Deus. Bate no peito e desafia qualquer um. Você é pastor? Vamos comigo para a obra, vamos comigo para o campo, vamos expulsar demônio lá fora, vamos enfrentar o diabo frente a frente. Você está entendendo, irmãos? Por isso que as igrejas estão vivendo uma vida apática. Por isso que as igrejas estão vivendo uma vida de miséria, de fracasso. Porque como você vai reedificar algo? Como que você vai entrar na presença de Deus? Como que você vai entrar diante do diabo e falar para ele: olha, tira a mão daquilo que é meu? Ele vai dar risada na sua cara. Ele vai dar risada. Fala, Pai. Amém. O diabo não tem medo de louvor. O diabo não tem medo de palavras vazias. Ele tem medo de uma mulher, de um homem de oração. Amém? Ele consagra a sua vida. Amém? Não adianta fazer bonito, não. Se você olhar no livro de Atos, haviam 7 filhos de um sacerdote chamado Cego. Eles viram os discípulos expulsando demônios, acharam bonito. Tem gente que vem fazer a obra porque acha bonito, não tem chamado. Tem gente que vê alguém pregando, nossa, que bonito, mas não sabe o preço que tem que pagar. Deus, aleluia. Tem gente que vê a irmãzinha cantando aqui e fala: nossa, que gostoso, tá? Eu quero cantar também, eu sei cantar. E as coisas aqui vão apertar mais. Vai apertar mais, não vai apertar mais, a palavra vai apertar mais. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Não podemos ser crentes falsos. E os 7 filhos de Seva foram expulsar um demônio na vida de um rapaz que estava em processo. E eles chegaram e falaram: demônio, eu te escudo. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega? E o demônio diz assim: eu conheço, e bem sei que é Jesus, mas vocês nem sabem. E deu um coro neles, eles saíram até Cebola, foram embora, fugiram. E aquela notícia se espalhou em toda aquela região. Havia temor. Amém? Quando há temor, quando é uma igreja que tem temor, as coisas acontecem, meu irmão. E o Senhor quer mudar a história dessa igreja. O Senhor quer mudar a história das nossas vidas. Amém, Jesus? Se essa
Deus quer mudança de todos nós. E quando eu falo todos nós, eu também me incluo nessa mudança. Por quê? Tem que orar mais, tem que consagrar mais, tem que buscar mais. Às vezes a gente acha que já chegou no patamar. Eu estava conversando com minha irmã esses dias, falando a respeito acerca da área da música, do louvor, da oração. E nós entramos num assunto. E eu disse para ela: é bonito assim, a gente ver a pessoa ser usada por Deus. É maravilhoso. Um dia eu vi um pregador na África fazendo a obra, eu achei lindo. E eu disse: Senhor, eu quero essa unção. É errado você querer a unção dessa unção? Não, é errado. Você vê o irmão que é ungido por Deus, igual eu falei lá no encontro. Quando você presencia um milagre, Deus está te dando condições também para você realizar milagres. Amém? Eu aprendi isso com o missionário que é milagres. Quando você presencia um milagre, você está perto, a pessoa foi curada, Deus está te dando aquela mesma unção para você curar. Amém? Eu presenciei um milagre, a perna da criança estava mais curta, o pastor orando, eu vi pela internet, e a perna da criança chegou no lugar e falei: eu não posso desse milagre. Orei com uma menininha lá em Minas, ia fazer uma cirurgia de uma perna maior que a outra. A vozinha dela me ligou depois de 7 dias e disse: pastor, não precisa mais fazer cirurgia, porque a menina chegou com a perna no lugar. Amém, Jesus? Agora o que é isso? É você tomar posse. Só que eu falei com Jesus, falei: Senhor, eu quero essa unção desse apóstolo aí. Me use dessa forma. Sabe o que ele falou para mim? Você está disposto a pagar o preço que ele paga? Você está entendendo? Aí eu falei: oh, Jesus, Glória a Deus. eu preciso aprender esse preço. Amém? Eu preciso pagar esse preço. Aqui, uma unção não compra com dinheiro. Unção não compra com status. Eu tenho observado aí em algumas igrejas, a gente não está aqui para falar de ninguém, mas eu tenho observado algumas igrejas que quando chega uma pessoa de poder aquisitivo melhor, logo já está voltado, logo já é pastor, lá para ele é cantor. Você está entendendo? O pastor faz de tudo para segurar a igreja. E nós não podemos assim. Não podemos. Santidade ao Senhor. Santidade. Não permita, preste atenção, que esse capítulo 6 de Juízes, versículo 6, fique marcado na tua vida, que diz assim: Israel obedeceu muito pela presença dos midianitas. Os midianitas aqui simbolizam demônios. Demônios que estão atuando. A Bíblia diz que eles andam por derredor, vendo a quem ele possa tragar. E a Bíblia diz: resista ao diabo, resista à tentação, e ele vai fugir de você. Amém? A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Sem santidade nós não iremos viver hoje. Sem santidade a nossa carreira no Senhor, ela será interrompida. Sem santidade as trevas vão nos vencer. Mas com santidade é a única coisa que Satanás não pode. Amém? E o Senhor diz: sede santo, porque o vosso Pai é santo. Amém, Jesus? Então busque se santificar. Eu não estou aqui para lançar pecado de ninguém no rosto, porque até você tem nome de ninguém. Amém? Então, se a palavra serviu para você essa noite, guarda ela e pratica. Amém, Jesus? De repente o seu casamento foi destruído porque houve brechas. De repente a sua vida financeira está estagnada porque há brechas.